Olá, pessoal. Primeiro, queria dizer a todos e a todas que agradeço o convite de participar desse curso de extensão Ação Direta junto à População em Situação de Rua. A Rua é Nós, Rede Interinstitucional de Amparo à População em Situação de Rua em Governador Valadares. Sou Luiz Corrara, faço parte do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que atua com a realidade de população em situação de rua, e também sou pesquisador. Então, é uma temática fundamental esse debate sobre a questão da população em situação de rua, principalmente agora que a gente está vivendo a pandemia da Covid-19. Né? Cada vez mais está crescendo o número das pessoas em situação de rua. Então, é fundamental que esse tema seja pautada e também as políticas públicas assumam de uma forma mais efetiva a problemática da população em situação de rua. Agora, a população em situação de rua, assim como outros segmentos vulnerabilizados, são decorrentes da estrutura histórica social, política, econômica e desenvolvimento urbano que produz e reproduz as injustiças, os racismos, as violências e as desigualdades, e que se utiliza da criminalização e da culpabilização da pobreza para a naturalização dessas condições. Então, aqui eu trago só para a gente contextualizar que o problema da população em situação de rua é um problema estrutural. E o nosso sistema, apesar de ser um problema estrutural, joga a culpabilização para quem é vítima dessas condições. E quando a gente fala no desafio da população de rua, que é a questão dos direitos, da dignidade humana, a gente tem que, primeiro de tudo, compreender que a busca da dignidade das pessoas em situação de rua, em todos os aspectos, nos exige compreendê-las como iguais a todos nós, mas nas necessidades e nos desejos, e enfrentar a estigmatização e acreditar nessa população. Então, é fundamental que, quando a gente vai atuar com essa população, a gente olhe eles como pessoas iguais, que têm todas as necessidades como nós temos, têm todos os desejos que nós temos. O que eles sofrem muitas vezes é a estigmatização e a falta de pessoas que acreditem nelas. E só lembrando aqui do Amartya Sen, que foi o economista, prêmio Nobel, quando pediram para ele definir o que é pobreza. Ele trouxe a definição que a pobreza é a falta de oportunidade para as pessoas desenvolverem as suas capacidades. Então, nessa compreensão do conceito do que é pobreza, a população em situação de rua, em grande parcela delas, são pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver todas as suas capacidades e potencialidades, porque todos nós, de diferentes aspectos, tem potenciais e tem capacidades. Uma outra questão que é muito forte em relação à população de rua e também os pobres no Brasil é a criminalização da pobreza e das lutas sociais, que ela desumaniza o outro, exclui o diferente, coisifica e desmoraliza o outro para que as possibilidades de organização fique fragilizada na organização na luta do direito. A culpabilização favorece que se naturalize a situação da população em situação de rua e fragiliza as possibilidades da organização para a luta por direitos. Então, estou trazendo esse aspecto, porque a população em situação de rua ela é criminalizada e é culpabilizada tanto por grande parcela da sociedade e, muitas vezes, também pelos gestores públicos. Isso é histórico. Se a gente olhar toda a história da própria estrutura do racismo estrutural que temos no Brasil, os negros que eram a vítima da escravidão eram criminalizados e culpabilizados ainda.
Porque o criminoso e o culpado não têm direito quando acesso aos benefícios sociais é dado como favor. Trago isso mais no sentido da gente refletir o lugar dessa população em situação de rua. Eu vou trazer aqui também um pouco da experiência, a partir das experiências de trabalho que eu participei desde o final da década de 70, que foi uma nova perspectiva de olhar a população em situação de rua, num momento histórico da sociedade que se discutia a democracia, a luta contra a ditadura brasileira, que estava imposta no Brasil, quando, num momento forte da reorganização do sindicalismo no Brasil e também forte a presença das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, a grande pergunta é assim: como transformar a população em situação de rua também como sujeitos coletivos? É possível que ele seja protagonista de uma luta pela transformação social? Porque a gente via que, em todas as manifestações daqueles momentos, a população de rua não tinha voz, e quando ela chegava, era quando acabava muitas vezes as manifestações, os catadores para pegar o resto dos materiais que sobrava. Então, aí começam algumas experiências muito baseadas na pedagogia da educação popular, inspirado pelo Paulo Freire, é começar a organizar comunidades com essa população, onde fossem espaços de trocas, e também a partir de grupos territoriais aqui na cidade de São Paulo, da população de rua que pudesse se encontrar, pudesse dialogar sobre sua realidade. Porque a população em situação de rua vive muitas carências, carência da fome, carência de falta, às vezes, de recurso para poder pagar as suas necessidades, carência de trabalho, mas também e principalmente a carência de um espaço de diálogo, de ser escutada, de poder se ver como os outros iguais. Isso foi um trabalho que foi iniciado pela Organização de Auxílio Fraterno aqui em São Paulo, e também, a partir dessas mobilizações, como dar visibilidade para essa população. Então, uma das primeiras atividades nesse sentido chamava a missão do povo da rua, que era poder ter momentos que essa população pudesse sair, manifestar e mostrar para a sociedade quem ela é. E duas questões que se colocava como fundamental já desde o início da década de 80, que duas questões centrais da população em situação de rua é o trabalho e a moradia, para ser a base estruturante para a sua emancipação. Nós fizemos várias experiências de moradia e também, a partir daquela época, nasceu a primeira cooperativa de catadores a partir da população de rua, que foi a Copamare. Hoje, nós temos várias cooperativas e a própria questão da reciclagem foi inserida na política pública. Agora, até então, naquela época, não se tinha política pública para a população em situação de rua. A primeira experiência de política pública para a população em situação de rua inicia na gestão da Luísa Erundina, que foi prefeita na cidade de São Paulo entre 1989 a 1992. Era uma pessoa já comprometida com a realidade da população em situação de rua. Aqui está uma foto de uma caminhada que a gente fez nessas atividades de manifestar, e com um dos lemas, que foi "O povo que quer viver resiste para vencer". Foi tirado em 1983 o lema "O povo que quer viver". Era muito no sentido de poder mostrar que a população não era só pessoas individuais que viviam essa situação, mas todo um segmento social, um povo que estava sendo massacrado e injustiçado, um povo que quer viver. E aqui são notícias de jornais: sofredores da rua promovem caminhada e ato de protesto na Praça da Sé. E o debate era muito forte, a questão da moradia, a importância da moradia. E
também no noticiário da época, mendigos se organizam para sair das ruas e ter a casa onde morar. Sofredores da rua discutem em reunião a falta da moradia. Nesse período, nós fizemos várias experiências comunitárias ou também acesso à moradia para várias pessoas em situação de rua. E, a partir dessas mobilizações, desses debates, a gente começa a ter os avanços das políticas públicas. Então, como eu estava dizendo, as primeiras experiências de inserção da população em situação de rua foi a partir da gestão da prefeita Luísa Erundina, que foi eleita em 1989. Só para vocês compreenderem a expansão desse serviço, em 1989, nós só tínhamos um albergue, que era da Organização de Auxílio Fraterno, com cerca de 40 vagas. E não era do órgão público, era de uma ONG. Então, a partir de 1990, há uma nova compreensão da realidade da população em situação de rua, e que era uma realidade de responsabilidade do Estado. As primeiras ações do governo municipal foi assistência, gerir o problema. Mas esse debate não conseguimos ainda, nesse primeiro momento, avançar, que a problemática da população de rua ia muito mais além da assistência social. E também num momento de grande desemprego, que era a década de 80. Depois, da cidade de Belo Horizonte, também começam as experiências e também inserção nas políticas públicas da população em situação de rua. Assim, são formuladas as primeiras políticas públicas de atenção à pessoa em situação de rua do país, a partir das experiências existentes que já eram feitas pelas organizações da sociedade, gerando maior visibilidade sobre essa questão e promovendo como uma questão do direito do cidadão e dever do Estado. Aqui eu vou passar mais rapidamente, depois eu vou deixar essas apresentações para todos que estão participando do curso, o processo de construção. Então, em 1990, a gente tem um primeiro decreto que reconhece o trabalho dos catadores e materiais recicláveis. E, em 91, a gente já tem um primeiro fórum de coordenação dos trabalhos, onde já começa a ter a participação da população em situação de rua. Em 1991, aqui em São Paulo, tem a primeira pesquisa da população em situação de rua, contando quantas pessoas estavam em situação de rua. E vale destacar que, já naquela pesquisa, 80% da população em situação de rua realizava algum trabalho para a sobrevivência. Em 1991, tem também a primeira passeata do Dia de Luta do Povo da Rua. Já vinha vindo, já desde o final dos anos 70, as missões, que eram manifestações, acampamento da Pop Rua, mas só em 91 que tem, a partir da organização, já também com a população em situação de rua, o Dia de Luta do Povo da Rua, que levou a carta aberta com suas reivindicações. Em 92, já articulando com outras cidades do Brasil, se organiza o primeiro seminário nacional sobre a população em situação de rua, trazendo também experiências de outros países, destacadamente naquele seminário do Canadá. E em 1992 tem os primeiros convênios da prefeitura com casas de convivências. Já naquela época se discutia que a alternativa não era albergues, e sim discutir trabalho e moradia para a população de rua. Mas foi uma discussão ainda difícil de avançar. E foi importante os primeiros passos, que eram as casas de convivência, onde era o espaço onde a população de rua pudesse também ter seus momentos para poder solucionar os problemas que tinha, às vezes, falta de documentação, cuidado com a saúde e também atender todas as outras necessidades que ela apresentava. E nessa nova forma de relação entre Estado e sociedade civil são construídas propondo uma nova forma de fazer, de forma mais democrática e participativa, incluindo as vozes dos setores como
coincidência política que até então era muito pequena da população em situação de rua. E aqui aqui tem um histórico do processo de avanço que vai tendo a inserção da população em situação de rua, tanto nas legislações, nas políticas públicas, na participação, e principalmente na cidade de São Paulo e Belo Horizonte, que já se cria o comitê de monitoramento, o trabalho intersetorial e a discussão de cada vez maior da inserção da população em situação de rua nas políticas públicas e as questões do censo. Agora, o grande desafio sempre foi a organização dessa população, porque a gente vê, e na história do Brasil, todos os avanços dos direitos sociais ocorreram quando a população vítima das violações do direito se organizou, lutou para conquistar esses direitos. Só assim teve avanço. E aí, para a gente que estava trabalhando com essa população, o grande desafio era como organizar essa população para que pudessem ser protagonistas da sua luta. Então, no Brasil, as conquistas no campo da política institucional se deram a partir da organização da sociedade civil. Da população em situação de rua, primeiramente foram as ONGs, as entidades sociais, que se articularam e reivindicaram o papel ativo do poder público para enfrentar a questão. E, aos poucos, isso foi avançando, mas o grande desafio era o protagonismo e a organização política da própria população em situação de rua. Parecia um caminho improvável, um caminho difícil para poder ocorrer. Aos poucos, pudemos ver que, a partir de trabalhos sociais, a partir de pedagogia, principalmente da educação popular, onde você reconhece o saber do outro, onde tem uma relação de acreditar no outro, de reconhecer o valor do outro, e também por processos coletivos, a gente pôde ver o avanço tanto da organização dos catadores de materiais recicláveis e da população em situação de rua. Essa organização dos catadores se deu muito junto com a da população em situação de rua, porque grande parcela da população em situação de rua tinha como alternativa de sobrevivência a catação de materiais recicláveis. Então, foi um processo que se deu junto, mas os catadores de materiais recicláveis conseguiram dar os passos mais rápidos, até porque eles tinham um objetivo mais claro, né? E também com o apoio do governo federal e muitas prefeituras conseguiram estruturar cooperativas, associações e cada vez mais se estruturar. Lógico que ainda tem muitos desafios. Aqui é só foto para mostrar a imagem, né? As pessoas trabalhando pesado na reciclagem, contribuindo para o meio ambiente, ainda a moradia era debaixo, às vezes, das carroças, né, em situação de rua. Aqui dos catadores eu não vou passar, porque senão vai ficar muito longo. E, em relação à população em situação de rua, da sua organização, já desde a década de 90, se reunia lideranças da população em situação de rua em São Paulo e Belo Horizonte, tanto por aquelas atividades do dia de luta e mesmo nas atividades das missões dos anos 80, se reunia muita gente da população de rua, convidando pessoas de outras cidades. E se foram criando os fóruns. Em 2004, tem as primeiras plenárias da Fala Rua, em Belo Horizonte tinha a Rua em Movimento, também em Belo Horizonte a Associação pela Moradia da Pop Rua, que foi criada logo no início dos anos de 2004. Agora, em 2004, com o massacre de 7 pessoas da população em situação de rua, que foram assassinadas na região da Praça da Sé, aqui em São Paulo, as lideranças da população em situação de rua viram que não tinha uma alternativa se não se organizasse, se não tornasse protagonista e pudesse ter suas vozes também. Então, se foi criado e fundado em 2005 no Fórum
Festival Lixo e Cidadania em Belo Horizonte, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que a rua passa a ter uma voz própria e a própria população sendo protagonista da sua luta. E aí um primeiro grande desafio, que é a realidade da população em situação de rua, sendo estrutural, é uma realidade presente em todas as cidades do Brasil, é necessária que ela esteja na agenda nacional. Então, o grande passo e trabalho do movimento, junto com as organizações sociais, a Pastoral Nacional do Povo da Rua, era inserir a realidade da população em situação de rua na pauta nacional, na pauta do governo federal. E também enfrentar muitos desafios, né? Primeiro, que foi todo o processo de como organizar como sujeito político, que aqui eu falando parece simples, a gente sabe que é uma realidade bastante difícil, mesmo o próprio processo de organização é de uma realidade bastante fragilizada, então a própria organização muitas vezes é bastante fragilizada. Mas o que eu trago e quero reforçar a importância de acreditar na própria população em situação de rua. Mudar um pouco essa lógica. A população de ruas é pessoas que têm muitas necessidades, mas têm muito potencial de dar, de troca, e também são sujeitos das mudanças sociais. Também um grande desafio é enfrentar a cultura histórica de preconceito dentro do Estado, em todos os níveis da sociedade. Nós também tínhamos pouco conhecimento acumulado sobre a população em situação de rua, tanto no Estado como na sociedade civil. Então, era uma realidade que, apesar de ser de extrema pobreza, é até então, pouco conhecida. A população de rua não é ainda nem contada no Censo Nacional e não se sabia quantas pessoas estavam em situação de rua e nem qual era o perfil. E também o desenho de uma política de inserção social da população em situação de rua. Não se tinha, o que tinha era experiências pontuais em algumas cidades na inserção das políticas públicas. E mesmo as políticas públicas que atendiam a população em situação de rua, bastante fragmentada. E ainda também um olhar que a população em situação de rua era uma questão também da assistência social. E foi uma grande luta poder dizer que a população em situação de rua não era um problema só da assistência, mas de todas as outras secretarias, de todos os outros ministérios, porque a população em situação de rua tinha necessidade de trabalho, a questão da educação, da saúde e tantas outras questões que ela vinha e vem sendo violada, né? E também discutir a população em situação de rua, era preciso ter orçamento e financiamento. Então, nesse processo que culminou na Política Nacional da População em Situação de Rua, com o Decreto 7.053, de 2009, houve vários processos de mobilização da sociedade e da população em situação de rua. Aqui são faixas das manifestações que se aparecia muito a questão da moradia para a população em situação de rua. Aqui uma manifestação do encontro, acho que aqui foi em 2007 ou 2008, da população em situação de rua de todo o Brasil, em Brasília, para pressionar o governo federal por uma política nacional para a população em situação de rua. Aqui também uma outra manifestação da população em situação de rua, em São Paulo, contra a violência e também pelos direitos e a inserção nas políticas públicas. E teve um processo que se foi construindo no nível nacional. Uma das questões fundamentais para o avanço foi o compromisso do presidente Lula, que desde que tomou posse, ele assumiu todos os anos, nos últimos dias do mês de dezembro, em geral foi dia 23 de dezembro de cada ano, o presidente tinha um encontro aqui em São Paulo com os catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. Então, desde 2013, todos os anos,
o presidente da República realizava um encontro com esses dois segmentos sociais. E nesse processo é que também foi fortalecendo e a população em situação de rua pôde ir apresentando as suas demandas. Em 2005, tem o primeiro encontro nacional sobre a população em situação de rua, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E, mesmo em 2005, já tem a inserção da população em situação de rua na área da assistência no LOAS. Em 2006, nós temos o decreto presidencial que cria o grupo de trabalho interministerial. Então, não seria mais só assistência, vários ministérios trabalhando conjuntamente para produzir um decreto presidencial sobre a proposta de uma política nacional para a população em situação de rua. Em 2008, houve uma pesquisa nacional em 71 municípios com mais de 300 mil habitantes sobre a população em situação de rua. Naquela época, essa pesquisa, juntando com algumas cidades que já tinham pesquisa realizada recente, como a cidade de São Paulo, identificou mais de 50 mil pessoas em situação de rua. Em 2009, tem o segundo Encontro Nacional da População em Situação de Rua, e aí é feito o decreto 7.053, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Esse decreto foi fruto de vários debates, de vários setores da sociedade, para construir a proposta da Política Nacional, que foi efetivada com esse decreto 7.053. Um primeiro avanço importante foi a discussão de que a questão da população em situação de rua era uma questão intersetorial. Então, o decreto traz os princípios da intersetorialidade para efetiva inclusão social. Então, a população de rua era uma questão da assistência, mas também da educação, da segurança urbana, que nós cotidianamente vemos as violações praticadas pelos agentes públicos, principalmente da segurança urbana contra a população em situação de rua. A problemática da população em situação de rua era de habitação, saúde, trabalho, tudo isso. Então, foi um avanço importante nesse sentido, a política nacional, onde traz a compreensão da problemática como uma questão intersetorial, e, no caso do governo federal, interministerial. Agora, nós tivemos avanços importantes nessas áreas, isso é indiscutível. Só para ver, quando eu dizia que, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, em São Paulo, só tinha 40 vagas nos centros de acolhidas, que era o antigo albergue. Hoje, tem na cidade de São Paulo mais de 14 mil vagas. E tem várias ações, como, por exemplo, o consultório de rua. O consultório de rua também foi uma discussão importante para ser inserido na política nacional, a partir de experiência do pessoal da saúde que já trabalhava com essa população. Então, nós tivemos avanços importantes em várias áreas nesse sentido, e também a visibilidade da população em situação de rua. Mas nós temos compreender que é preciso repensar, porque houve aumento dos serviços, mas são insuficientes, em algumas áreas não avançaram praticamente nada, e nós temos uma realidade cada vez mais de crescimento da população de rua. Então, é importante mesmo nesse curso trazer a discussão que temos que repensar a política pública para a população em situação de rua. Temos muitos aprendizados, mas temos muitos desafios, porque é uma realidade que está crescendo em todas as cidades do Brasil. Só para ver aqui, olha, com o IPEA tinha feito uma estimativa em março de 2020 que havia, a partir dos dados
registrado pelo IPEA, que tinha 221.869 pessoas em situação de rua em março de 2020, antes da pandemia. Agora tem muitas estimativas que esse número deve ter dobrado em todo o Brasil. Aqui mostrar que a população em situação de rua está sempre buscando um lugar para se acolher, dentro das condições das mais precárias aqui. E também a pessoa, um instrumento de trabalho, essa senhora aqui com a carroça, depois as roupas estendendo, ela dorme na rua, aqui no centro da cidade. Aqui o pessoal cozinhando. Aqui uma pessoa, depois da prefeitura retirar as coisas dos baixos dos viadutos. E aí a gente começa a discutir por que não avança algumas políticas. E para a gente olhar um pouco a realidade da população de rua, é muito importante que a gente tem que compreender que lugar que essa população em situação de rua está colocada dentro da sociedade. Quando a gente olha a população em situação de rua a partir da perspectiva da economia e do mercado, quem é essa população? Para o mercado e para a economia, é uma população descartável. Eu digo isso porque eu acompanho também uma cooperativa que é formada da população que estava em situação de rua. E recebe muitos materiais descartáveis, né, para poder ser reciclável. É muito comum acontecer de pessoas preocupadas com a reciclagem dos materiais, com o meio ambiente, que são preocupações nobres, mas quando você fala, é a população de rua que vai buscar. É muito comum as pessoas terem uma certa sensação de uma preocupação não tão positiva nesse sentido, porque, ao mesmo tempo, as pessoas conscientizaram de que os materiais recicláveis em relação ao meio ambiente e também ambiente pensando no futuro do planeta, que é importante reciclar. Mas ainda está muito distante da questão das pessoas, dos seres humanos ainda que estão nessa questão, que nem esse direito de ser reciclado, oportunidade, elas não têm. Então, muitas vezes, para o mercado e para a economia, essa população é vista como descartável. Quando a gente olha na ideologia predominante, quando a gente olha no noticiário da imprensa, o que a gente enxerga? O mendigo, o vagabundo, o nóia, o bêbado, o coitado, o incapaz, o usuário, o trecheiro, entre outras denominações. Então, nós temos uma ideologia na sociedade que trata a população em situação de rua como seres desprezíveis. Quando falamos mesmo com pessoas da área social que não têm prática nessa realidade, é muito comum perguntarem: é possível recuperar alguém? Só para ver essa pergunta já vem carregada de preconceito, e preconceito porque qual é o sentido de recuperar alguém? É possível recuperar alguma das pessoas? Isso leva também na área social a lógica tutelável, de tutelação, porque se uma pessoa não é possível que ela seja recuperada, o que sobra é a tutela. E na perspectiva também da cidade, essa população é uma população indesejável. Há pouco tempo, aqui em São Paulo, teve um noticiário e um debate sobre um prédio que estava na taxa do condomínio um valor para que o zelador pudesse expulsar a população de rua que estava ou dormia em torno desse edifício aí. Então, você fica pensando, qual vai ser a política pública para uma população que é descartável, desprezível, irrecuperável, indesejável para a cidade? Em geral, acaba sendo só políticas públicas paliativas ou assistencialistas, porque não se acredita. Então, nós temos um grande desafio quando formos pensar a política pública para essa população, enfrentar todos esses estigmas, que a população em situação de rua, como disse inicialmente,
é uma população igual a nós, igual a todos os nós que estão participando do curso e também de toda a sociedade. É uma população que tem os desejos, as necessidades que não são diferentes. A primeira coisa, mas eles bebem, eles usam droga. Isso tem uma parcela da população em situação de rua. Mas, só para dar um exemplo, no Brasil deve ter 5 milhões de pessoas que usam crack, não estão na rua. A população em situação de rua, muitos usam do álcool. No Brasil, são milhões e milhões de pessoas que usam álcool, nem todos estão na rua. No Brasil, são milhões de desempregados, mas nem todos os desempregados estão em situação de rua. O que é comum nessa população é a falta de moradia. Então, muitas vezes, há uma leitura muito a partir das questões só que a população em situação de rua vive, mas não daquilo que é central em relação a essa situação da população em situação de rua, que é a questão da moradia. Por que eu digo a questão da moradia? É fundamental que a gente olhe o significado de moradia para cada um de nós. Por exemplo, é impossível a gente falar em dignidade humana quando as pessoas não têm moradia, porque a questão dos direitos humanos e de dignidade humana é totalmente violada. Sem moradia não é possível ter saúde, fazer tratamento de saúde. Sem moradia não é possível uma educação adequada e a pessoa poder estudar. Sem uma moradia não é possível construir os vínculos sociais e estruturar uma família. Sem o endereço, a pessoa não consegue cadastrar no serviço de saúde que exige endereço e quando procura emprego é discriminado. Lógico que nas legislações hoje diz que não é obrigado a questão do endereço, mas só o fato da pessoa já sentir que ela não tem endereço e que vai ter essa pergunta, ela já evita buscar esse serviço. E quem não tem, então, onde morar, quase não tem oportunidade, é vítima da discriminação social. E, nesse sentido, eu vou trazer uma pesquisa que eu desenvolvi, apesar de estar muitos anos trabalhando e acompanhando a população em situação de rua, eu, pessoalmente, também sentia um pouco de dívida com essa população, porque na universidade fiz pesquisa muito na área da habitação, na área do movimento popular, da educação popular e outras questões, mas não tinham dedicado um tempo para a população em situação de rua. E o debate da moradia para a população em situação de rua, a gente vinha trazendo com maior intensidade, tanto que a Pastoral Nacional do Povo da Rua, há alguns anos já tinha assumido como bandeira de luta moradia para a população em situação de rua. Depois, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua também assumiu como bandeira de luta a moradia para a população em situação de rua. Mas quando nós discutimos a moradia para a população de rua, sempre vinha carregado no discurso do poder público de preconceitos. Mesmo que na política nacional para a população em situação de rua estava estabelecido que um dos eixos fundamentais era a moradia, ela praticamente não avançou nesse sentido. Então, fiz uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, com o apoio da CNPq, que o trabalho final chama A Moradia é a base estruturante para a vida e inclusão social da população em situação de rua. Foi feito um trabalho com uma metodologia bastante participativa, mas no sentido de conhecer as experiências do acesso à moradia a partir das pessoas que acessaram a moradia e também das pessoas que participaram no processo de acesso. Essa pesquisa também teve um objetivo que é dar a voz a quem acessou a moradia. E quando a gente fala moradia, também é importante estabelecer que a moradia, a gente está dizendo que é quando a pessoa acessa unidade habitacional, onde ela tem privacidade, tem alguma estabilidade e uma garantia de permanência e autonomia. Então,
é importante distinguir que centros de acolhida, albergue, não é moradia, porque ela não tem privacidade, ela não tem garantia e não tem autonomia nesses ambientes. E só para trazer rapidamente a metodologia para vocês dessa pesquisa, a gente procurou pesquisar diferentes tipos de acessos, de diferentes programas, homens e mulheres, localizações diferentes para quem acessou moradia, longe e perto do centro, e também pessoas que acessaram por meio não público. Essa pesquisa foi realizada basicamente na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Teve a participação de uma liderança da população em situação de rua em Curitiba, que estava participando das discussões sobre a questão da moradia. Mas as cidades focadas foram na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador, com 52 pessoas que estiveram em situação de rua e haviam acessado a moradia. E na distribuição das entrevistas, nós tivemos aqui homens, mulheres e também um caso de uma pessoa transexual. O número de mulheres foi maior porque, muitas vezes, quando era casal, na pesquisa, quem respondeu foi a mulher, então, um número maior das pessoas. A gente procurou também ter uma distribuição mais ou menos, procurando um equilíbrio, né, de diferentes faixas etárias das pessoas que foram pesquisadas. Também o tempo de moradia, nós tivemos pessoas que estavam ainda até 1 ano na moradia, mas também pessoas que já estavam mais de 10 anos na moradia, né? Então, essa é uma distribuição metodológica também. Né? Também a pesquisa procurou distribuir pessoas que estiveram em diferentes tempos na moradia, pessoas que estavam estiveram 1 a 3 anos na rua, até pessoas que já estiveram mais de 30 anos em situação de rua aqui. E também a forma de acesso, 12 foram por meio não público e 40 por programas públicos. Das pessoas que acessaram não público, só para dar um exemplo aqui para vocês, 3 pessoas acessaram a moradia a partir de sessão com entidades da Igreja Católica, um caso em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Nós tivemos vários casos que as pessoas alugaram com recurso próprio a partir da inserção no trabalho, então elas pagavam aluguel em Fortaleza, praticamente. Aquisição com recursos próprios. Nós tivemos 2 casos também. Fundo rotativo em Minas Gerais, que era quando tinha o orçamento participativo e a população de rua organizada participou desse processo, e um caso numa ocupação organizada que estava no processo de regularização em Belo Horizonte. E daqueles que participaram em programas públicos, nós tivemos praticamente aqui a identificação do órgão público é quem mais coloca o recurso. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida está como governo federal, porque o recurso vem do governo federal, mas muitas vezes a seleção da demanda e vários procedimentos é feito pelo município ou pelo Estado. Então, tivemos 19 casos que acessaram por programas municipais, 17 pelo governo federal e 4 pelos programas estaduais de moradia. Aqui também é só uma distribuição, quais foram os programas públicos que a população acessou. Então, o maior número foi o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E outros programas aqui que eu não vou detalhar aqui. O tempo da moradia, isso também é importante em relação ao centro, porque grande parcela da população que vive em situação de rua estão próximos dos lugares de sobrevivência, em geral nas regiões centrais. Então, também a gente fez essa observação para ver como o local faz muita diferença, da onde está a moradia. Digo isso porque em Salvador, por exemplo, que teve grande número de pessoas atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas foi num bairro, por exemplo, Jardim das Bromélias,
que fica mais de 2 horas do centro de Salvador. E na época que eles acessaram a moradia, não tinha nada em torno e não tinha nenhuma passarela para passar do outro lado da pista. Então, só para ver como isso também gera outros problemas. Aqui tem os valores do custo que as pessoas tinham para a manutenção da moradia no período da pesquisa, também não vou detalhar. Uma primeira coisa importante aqui, porque os preconceitos são muito grandes. Então, olhando duas situações da população, que foi no programa de locação social aqui em São Paulo. O programa de locação social são empreendimentos ou um parque público, são construções, conjuntos produzidas pela Prefeitura de São Paulo, mas que as pessoas acessam por locação. Então, a propriedade continua como pública da Prefeitura e os moradores pagam aluguel para a Prefeitura. É um programa de locação social. E também no programa Minha Casa Minha Vida. Então, em azul é o programa Minha Casa Minha Vida e laranja, programa de locação social. Quando a gente olha as adimplência e inadimplência nesses dois programas e comparar com outros setores também da sociedade de baixa renda, nós vemos que os percentuais não é muito diferente, porque toda aquela ideia que a população em situação de rua, ela não vai pagar conta, ela não vai querer pagar, ou como se, sem ter política pública efetiva para a população de rua, se tem já muito preconceito. Né? E a gente viu que já uma primeira coisa, que comparando com outros dados, não era muito diferente. Outra questão importante também aqui, como que as pessoas obtinham a renda? 5 pessoas ou 10% dos pesquisados, ela dependia de ajuda ainda. E 17% conseguiu os benefícios da previdência pública, eram pessoas que tinham direito de aposentadoria, grande parte. O restante, todos estavam com renda regular. Então, 38% com renda regular. Comparando com as pessoas que estavam com renda regular, 53% estava no mercado formal. Mercado formal ou trabalho com carteira registrada ou numa cooperativa que pagava o INSS. E outra parcela no mercado informal, mas com trabalhos regulares aqui. E nessa pesquisa, uma das primeiras coisas que a gente pôde ver, alguns mitos que se criam em torno da população em situação de rua e não são verdade. Uma primeira coisa, a população de rua não acostuma na moradia. Isso não está querendo dizer que uma pessoa está hoje, depois de algum tempo na rua, amanhã coloca em 4 paredes e ela vai se acostumar assim. A gente não está dizendo isso. Mas, a partir de processos que ela possa inserir, a gente vê que isso não é verdade. Porque eu vi várias pessoas que elas diziam, eu faço tudo, é a primeira vez que eu tenho uma moradia. Várias pessoas que estiveram muitos anos na rua diziam, eu não quero perder essa moradia, fico sem comer, mas procuro pagar as prestações. Outra questão, a população de rua vai vender e abandonar. Quando isso ocorreu, não foi por motivos diferentes de outros setores da sociedade que faz. Teve casos, como eu estava dando exemplo, de gente que estava no Jardim da Bromélia, muito distante. Alguns tiveram que deixar a moradia porque não tinha como se alimentar. Longe, não tinha dinheiro para passagem e não tinha como comer. Então, acabaram também abandonando a moradia ou não conseguiram se sustentar na moradia. Outra coisa, Pop Rua não vai pagar as contas, também não é verdade, como a gente viu. E Pop Rua não gosta de rotina. Vários diziam, o fato de a gente poder ter um compromisso regular faz a gente se reorganizar. E nas entrevistas, conversando com as pessoas que estiveram em situação de rua, estava na moradia, a gente foi aprofundando qual foi o significado da moradia para essas pessoas. E queria trazer algumas falas aqui para compartilhar com vocês, conversando com uma das mulheres, a Maria Aparecida, quando perguntei
o que significou a moradia para você? Ela parou, pensou. A moradia, para mim, é proteção ao corpo. Imagina o que significa dormir na rua para uma mulher como eu, que tem o sono pesado. Quando você está dormindo na rua sem que tenha o risco de ser agredida. Já fui abusada dormindo na rua, deixando grávida, ainda bem que não peguei a doença. Isso seria tudo. Eu acho que suficiente para a gente ver como é fundamental a moradia para a população em situação de rua. A gente tem os dados que trazem um número de assassinatos, de mortes na rua, principalmente à noite. Então, a moradia é proteção ao corpo, proteção à vida. E ainda, ou principalmente para as mulheres, né, que sofrem várias situações de violência, de abuso. E se a gente olhar, quase a totalidade nesses anos que eu trabalho com a população em situação de rua, as mulheres que estão em situação de rua ou sofreram um abuso antes de ir para a situação de rua e na situação de rua também sofreram abuso. Então, a questão da mulher em situação de rua é muito grave. Outra pessoa disse de noite que para quem dorme na rua cada noite é uma noite de superação e sobrevivência. Se eu não tivesse saído da rua, acho que já tinha morrido. Agora durmo em paz, não tenho medo de acordar morto. Tomo banho, escovo os dentes. Então, a moradia como proteção ao corpo e proteção à vida. Outras pessoas trouxeram que ter moradia é dignidade e cidadania, é sentir reconhecido como gente, ter endereço, autoestima e reconhecimento social. A Maria Lúcia, de Salvador, que faleceu ainda pouco antes de terminar essa pesquisa, 2 dias antes de ela ser internada, ela havia mandado uma mensagem no WhatsApp perguntando quando estaria pronta a pesquisa que ela queria levar para o Ministério Público. Ela dizia, sem moradia, as pessoas olham para você como fosse uma extraterrestre. Colocar a chave na porta para abrir a sua casa, ter um lugar para dormir e acordar a hora que quiser, é mais que um teto. É sentimento de dignidade. A Jéssica, aqui de São Paulo, também dizia, você tendo uma moradia, a relação com as outras pessoas muda totalmente. Quando morava debaixo do viaduto, era vista como mendiga. Hoje a situação é bem diferente, as pessoas dão mais valor na gente. Outra questão é projeto de vida e reorganização da vida familiar, que a partir da moradia pode ter esperança, poder pensar no sentido da vida e construir caminhos. Porque é muito comum, já vi muitas vezes as pessoas falarem, cada vez que a gente passa numa instituição, primeiro de tudo é construir o PIA, qual é o teu projeto de vida? E as pessoas diziam, como posso ter projeto de vida se não sei, não tenho nem moradia? E a Keila, uma pessoa que teve muitos anos em situação de rua, também morando nos baixos de viaduto, ela disse, quando você tem uma moradia boa, tudo muda. Sabe onde vai dormir naquele dia e no dia seguinte. Com a moradia, a gente passa a ter um projeto de vida, porque sai daquela neurose do que vai acontecer no dia seguinte. O Zé Carlos de Fortaleza dizia assim, estar dentro da sua casa faz a gente começar a pensar em um projeto de vida. É pensar em condições de melhoria em muitos aspectos, pois antes, em situação de rua, não existia perspectiva de coisas boas. Na rua, eu me envolvi com álcool e outros tipos de droga para suportar a situação que estava a minha vida. Então, moradia como projeto de vida. Autonomia e privacidade. Quer dizer, a situação de rua não dá nenhuma autonomia, mas quando você vai também para o centro de acolhida ou albergue, você não tem nenhuma autonomia, você é tutelada e perde sua individualidade. O Leonildo dizia, na rua a gente é muito discriminado. Tendo a sua casa, não precisa ficar na fila para alimentar, na fila para tomar banho, na fila para dormir. E também foi trazido ter a moradia é tranquilidade e satisfação. Aqui a Dona Maria de Lourdes, uma catadora que está numa cooperativa, dizia, moradia significa ter tranquilidade para descansar, ter um gosto de ter uma casa arrumada, ter seu banheiro arrumado para tomar banho, ter um sofá para assistir à TV.
Com a moradia, posso receber os netos em casa. Na moradia, o Anderson disse, temos tranquilidade de assistir televisão e escolher o canal que quiser. Parece coisa simples para nós que temos uma moradia e fazemos isso cotidianamente. Mas imagina para quem está em situação de rua, que quando chega a noite, que para nós, quando saímos do trabalho, falamos, não vejo a hora de chegar em casa e descansar. Para quem está em situação de rua, quando chega a noite, às vezes é o momento do medo, da insegurança. Por isso, são coisas simples que essas pessoas trazem, mas que são coisas que dão um sentimento de dignidade. E a gente também pode ver mudanças que ocorreram. Então, nós temos assim reconstrução dos vínculos sociais. Temos muitos exemplos de pessoas que, na medida que conseguiu a moradia, ela conseguiu reatar ou reorganizar os seus vínculos. O Alex de Belo Horizonte dizia, sentia muita vergonha da família por morar na rua. Eu corria dos parentes que queria me visitar. Nunca contei que morava na rua e não queria que eles me vissem, eu não deixava que eles vissem. O Rafael traz que depois, com a moradia, pôde também retomar o relacionamento com a filha que ele havia perdido, né? E agora poder abrigar a filha. Aqui também tem os trabalhos que as pessoas que eu disse que acessaram a moradia, né, que dos 52, 20 estava no mercado formal e 18 no mercado informal e com diferentes tipos de trabalho, né, como até agentes sociais, várias lideranças em ONG, articulador, assessor parlamentar, um caso aqui do vereador Eduardo Suplicy, e vários serviços. E mesmo no trabalho informal, como costura, diarista, faxineira, reciclagem de materiais. Então, nós tivemos mudança importante. A renda ainda continuava bastante baixa, 85% com renda menor que 2 salários mínimos da época. Uma questão importante também com acesso à moradia foi a mudança da relação em relação à saúde e redução de danos. Só que dá um exemplo de uma senhora que ela dizia, e foi aqui de São Paulo que eu acompanhei, estava na prefeitura quando teve esse projeto aqui. Quando saímos da situação de ruas, fomos para o hotel, alugado pela prefeitura, e tivemos apoio para o emprego. Quando eu tive a crise da doença que eu tenho, como estava trabalhando, fiquei de licença, depois fui aposentada. Agora, com a aposentadoria, pagando aluguel baixo na locação social, com o posto de saúde aqui do lado, a minha vida está muito boa. Vou ao psiquiatra aqui perto e ganho os remédios. Se não tivesse a moradia, com a doença que tenho, esquizofrenia, eu já teria morrido. Foi por causa dessa doença que fui parar na rua. Então, nós tivemos muitos exemplos de pessoas que diziam, quando estava mesmo no centro de acolhido na rua, iniciava tratamento para redução de danos, mas à noite não tinha onde dormir, voltava para as rodas e tudo voltava de novo. Nós também encontramos situações, por exemplo, de pessoas que moravam embaixo de viaduto, entrando na moradia com os filhos, prestando Enem com expectativa de ensino público. Quando uma família de baixa renda teria essa possibilidade, ainda mais se tivesse em situação de rua. Eu ouvi também algumas pessoas que haviam deixado depois de acessar a moradia. Então, algumas dessas pessoas deixaram por falta de condições financeiras. Outra questão foi localização, e também outra questão bastante grave é a ameaça e o medo da violência, do crime organizado, que muitas vezes tomaram a moradia dessa população. Agora, o central foi a falta de acompanhamento social, a falta de presença do Estado. E mais, todos esses fatores junto aí. Então, é fundamental que a gente considere todas essas questões aqui. E alguns desafios a serem enfrentados: a violência estrutural nos conjuntos habitacionais, a questão da localização das moradias, a maior vulnerabilidade das mulheres com filho e que são responsáveis pelo sustento da familiar.
Isso eu digo porque as mulheres que sozinhas, que estavam mesmo acessando a moradia, eram as pessoas que ainda mantinham menor renda ou não conseguia ter uma renda regular. Outra questão importante que nós temos que colocar em debate, que o custo de acolhimento da assistência, quando comparado com o custo da manutenção da moradia, em geral é mais caro. O que eu estou dizendo, é mais caro você manter uma pessoa num centro de acolhida do que, muitas vezes, garantir o acesso à moradia para essa população, por exemplo, o valor da locação social. O subsídio que você coloca nessa moradia, olhando ao longo do tempo, é menor do que o custo do acolhimento para a pessoa. Então, manter a pessoa em situação de rua é mais cara do que dar solução para ela. Agora, nós precisamos ter políticas públicas que tenham escala em grande quantidade, porque senão não adianta nada viver com experiência de acesso à moradia sem escala diante de um problema tão grande, grave e com um grande número de pessoas. Aqui eu queria trazer algumas questões, então, que deve ser refletido quando a gente está discutindo habitação para pop rua. O acesso à moradia deve ter a concepção de acesso a um serviço público perene, como é saúde e educação. Mudança no poder público sobre a concepção do acesso à moradia. Não dá para você pensar nessa realidade de população que tem baixíssima renda, com extrema fragilidade, a mesma lógica mercadológica que a maioria das políticas públicas de habitação tem, que é o acesso conforme a renda. Só olhar que 89% do déficit habitacional no Brasil é da população até 3 salários mínimos. E se a gente não mudar a concepção, mesmo assim a gente não vai fazer avançar. Foi muito importante o programa Minha Casa, Minha Vida, o Faixa 1, que tinha um alto subsídio. Isso garantiu que muita gente com baixíssima renda pudesse acessar a moradia. Outra coisa, o acesso à moradia deve ser norteado na equidade, igualdade e justiça, reconhecendo a necessidade específica, mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas que vão precisar um apoio muito mais estruturado e contínuo, porque a realidade da rua é bastante heterogênea. Nós temos na rua pessoas com extrema fragilidade, situação crônica, às vezes por comprometimento de alguma doença, e que precisa ter um apoio contínuo e talvez até toda a sua vida. Mas também nós temos na situação de rua pessoas que perderam o emprego, por isso perderam a moradia, ou mesmo têm o trabalho, mas não conseguem acessar a moradia pela sua baixa renda. Só para dar um exemplo, aqui em São Paulo, um cortiço, um quartinho de 10 metros quadrados custa 800 a 900 reais. Como uma pessoa que ganha o salário mínimo, R$ 1.000, pode conseguir pagar a moradia e se alimentar? Então, nós temos muitas situações, pessoas em situação de rua, devido também ao baixo salário. A moradia primeiro, que também tem a lógica de bastante discutido o Housing First. A moradia deve ser a base estruturante para acesso às outras necessidades, que é trabalho, saúde, assistência e segurança. Então, fugir daquela lógica de vários serviços fragmentados, mas a moradia ser tratada como uma base. A partir da moradia, você acessa outros direitos. Aqui eu teria bastante coisa para falar. Por exemplo, as experiências de vários acesso à primeira moradia, é mais sustentável a saída da rua, cerca de 80% das pessoas não voltaram para a situação de rua, e também é mais barato, é mais eficiente. Então, aqui é importante a gente aprofundar esse debate. É preciso ter diferentes modalidades, conforme a heterogeneidade que a gente trouxe aqui. Outra questão, o direito à moradia não necessariamente vinculado ao direito à propriedade. Aqui em São Paulo nós temos locação social, estamos escrevendo também uma resolução do serviço de moradia social, porque mesmo a locação social, como tem um pagamento, 90% da população em situação de rua não conseguiria
ser demanda desse programa. Por isso, estamos pensando no serviço de moradia social, onde mais pessoas possam acessar. Ter atendimento para quem tem renda zero, isso é fundamental. É importante programas de subsídio de aluguel, mas tem que ser contínuo, por tempo longo. Só para vocês verem um exemplo. Às vezes as prefeituras fazem programa de subsídio de aluguel, Bolsa Aluguel, por 6 meses, 1 ano. Isso não adianta, ninguém muda a vida em tão pouco tempo. Belo Horizonte mantém um programa de subsídio de aluguel há muitos anos. Mais de 7 anos, a gente pode ver as mudanças que as pessoas que estão acessando esse programa, nesse período, vai tendo. Só para dizer que, quando a gente fala moradia, tem que ter uma temporalidade. Eu fui responsável aqui em São Paulo, na gestão da Marta Suplicy, na Secretaria de Habitação, de elaboração do programa de locação social. E a gente foi conhecer experiências na Europa. E lembro bastante, na cidade de Paris, uma pessoa responsável pelo programa de locação social. Ela disse que o primeiro contrato de locação social era de 9 anos, porque eles tinham estudos que mostravam que um estudante, uma família de baixa renda, ela precisava, no mínimo, 9 anos para ela poder se estruturar e dar novos passos. Agora, imagina quem está em situação de rua, que está em situação de extrema fragilidade. Nós temos que evitar não guetificação, não segregação, porque isso cria estigma. E também nas políticas públicas, a população em situação de rua deve ser reconhecida como situação de risco físico, porque a gente vê os programas habitacionais, prioriza quem está em situação de risco. É preciso um trabalho social pré- e pós-morar, que considere a heterogeneidade e as necessidades. Um trabalho que seja intersetorial, integral e multidisciplinar, no pré- e pós-morar. As instituições públicas também precisam estar preparadas para a gestão social, gestão patrimonial, gestão condominial. Porque, em geral, as instituições públicas de habitação estão preparadas, contrata uma construtora, produz, entrega a chave, e como se resolveu o problema da habitação na medida que entrega a chave. Quando estamos discutindo moradia para pop rua, significa entregar a chave, mas todo o acompanhamento social posterior até que a pessoa tenha total inclusão social. Nós temos alguns desafios que eu já falei. Aqui é só fotografia, não vou entrar, de uma locação social da população em situação de rua. É esse prédio verde aqui, que são 34 apartamentos para a população em situação de rua. Tem alguns dados aqui, mas porque eu já alonguei bastante. Aqui também alguns custos dos centros de acolhida, para vocês terem uma bibliografia. Então, queria poder dizer para vocês assim que é fundamental o trabalho de garantir o acesso à moradia para a população em situação de rua. E que a moradia deve ser a base estruturante para a inserção social da população em situação de rua. Eu lembrei agora também de uma situação. Acompanhei a Ana, uma senhora que tinha, nos anos 80, vários filhos adolescentes, quer dizer, pequenos e adolescentes. Ela estava comprometida com álcool, dormindo em vários lugares com aquelas crianças envolvendo, naquela época chamava de trombadinha, com a cola, né? E várias situações que ia desestruturando. E vou ser bastante breve, e com o tempo ela participou da comunidade, vários processos, aí aos poucos foi estruturando e conseguiu um terreno para uma moradia ainda na região central, que ainda deve estar num processo de uso capião. E foi se estruturando. E, mesmo assim, uma das filhas, né, que tinha um filho que chama Luiz Carlos, né, que eu fui padrinho, e outro filho, e a Fátima delas, ainda no processo de inserção na moradia, acabou, no momento ainda da droga, suicidando. E a avó, Ana, parou de beber, foi se estruturando também, cuidou dos netos aí. Alguns 2 anos, quase 3, acho que 3 anos atrás, o Luiz me liga. E aí, no primeiro momento, a gente sempre leva um susto. Será que aconteceu um problema? Fazia muitos anos que eu não estava sem contato.
Aí eu liguei para a mãe, para a avó, né, perguntei, aí o Luiz Carlos está tudo bem? Não, está tudo bem, ele está trabalhando e está estudando. E liguei para o Luiz Carlos, né, para saber um pouco o que ele tinha ligado. E o Luiz Carlos falou, sabe que eu estou ligando porque eu estou no último ano de arquitetura e um professor deu um texto seu e falou de você. Eu tive coragem de dizer que você é meu padrinho e queria convidar, que eu estou no último semestre de arquitetura. Então, só para ver, cada vez que eu lembro, fico bastante emocionado, mas só de lembrar que as pessoas precisam ter oportunidade. Na medida que elas têm oportunidade, elas podem desenvolver todas as suas potencialidades, suas capacidades. E sei que também esse curso é para muita gente jovem, é dizer que é fundamental, que é a juventude, essa geração nova que tem ainda liberdade de questionar, liberdade de criar, é que vai poder transformar. Eu digo uma das coisas que acho mais importante, é acreditar e ouvir essa população, conviver com elas, escutar. Esse é o primeiro passo da convivência. E uma relação de gratuidade, porque acho que, no meu ver, na minha experiência de vida, a gratuidade é a coisa mais revolucionária. A partir disso, a gente consegue fazer muitas incidências e as vidas podem ser transformadas. Então, pessoal, muito obrigado, bom curso e abraço a todos. Eu posso depois colocar à disposição meu contato, e-mail, e abraço a todos. Obrigado.